O sol da manhã se ergue sobre o vasto império persa, iluminando a imensidão do exército de Xerxes. Em seus olhos ardia o desejo de expandir ainda mais as fronteiras de sua vasta nação, mas o que ele não sabia era que sua marcha rumo à Grécia enfrentaria uma resistência feroz e imbatível. Xerxes, o grande rei persa, reuniu um exército colossal, estimado em centenas de milhares, para subjugar as cidades-estado gregas e estabelecer seu domínio. Enquanto o rei da Pérsia preparava suas forças, a Grécia vivia dias de tensão. Em um salão discreto, as cidades-estado se reuniam, representadas por seus líderes, para discutir a ameaça que se aproximava. Atenas, Tebas, Argos e outras estavam atentas à movimentação do Império Persa, mas suas divisões internas dificultavam a união. Foi em meio a essa instabilidade que um nome se destacou: Leônidas, o rei de Esparta. Leônidas, com sua postura imponente e olhos penetrantes, sabia que a defesa da Grécia não poderia ser negligenciada. Após longas discussões com os outros líderes, ficou claro que o único caminho seria uma resistência firme e estratégica. Leônidas, com sua reputação de guerreiro imbatível, tomou uma decisão ousada. Lideraria pessoalmente uma força de elite para bloquear o avanço dos persas no Estreito de Termópilas, onde o terreno estreito oferecia a chance de uma defesa efetiva. Enquanto o som dos tambores ressoava pelo salão, a decisão estava tomada. Esparta não se renderia, e Leônidas preparava-se para o que seria, sem dúvida, a última resistência da Grécia. O alvorecer trouxe consigo o peso de uma missão. Leônidas reuniu seus guerreiros, uma força de 300 espartanos, todos homens com filhos, garantindo que sua linhagem fosse preservada caso a batalha não fosse vencida. Cada um deles sabia que essa era a última chance de deter Xerxes de sua colossal invasão. Os 300 homens espartanos eram mais do que soldados, eram um símbolo de coragem, honra e sacrifício. A marcha até Termópilas foi lenta, mas carregada de significado. Durante o trajeto, rituais de bênçãos e preces eram feitos, e os oráculos previam destinos incertos. Um presságio macabro surgiu quando um dos sacerdotes previu grandes perdas, mas Leônidas permaneceu impassível, confiando em seus homens na força da vontade espartana. À medida que a marcha avançava, mais soldados se uniam à causa. De todas as partes da Grécia, cerca de 7.000 homens se incorporaram à resistência, prontos para enfrentar a invasão persa. Apesar da união, era claro que apenas os espartanos estariam na linha de frente. Os outros gregos, embora dispostos, não compartilhavam o mesmo fervor pela guerra como os guerreiros de Esparta. No entanto, cada passo dado era um lembrete de que, por mais ínfima que fosse a chance de vitória, a honra nunca poderia ser abandonada. A paisagem árida de Termópilas se desdobrava diante dos olhos dos espartanos. O estreito, com suas falésias íngremes e terreno acidentado, parecia ser local ideal para conter o avanço de um exército tão numeroso quanto o de Xerxes. Leônidas e seus 300 guerreiros, junto aos 7.000 aliados gregos, começaram a fortificar a passagem, criando uma linha de defesa impenetrável. A estratégia era simples: bloquear o estreito e aguardar os persas, que se sentiam invencíveis, na iminência de um ataque direto. Antes que a batalha tivesse início, mensageiros de Xerxes se aproximaram, oferecendo uma rendição. O rei persa propôs que os gregos se curvassem diante de sua supremacia e jurassem lealdade, prometendo poupar suas vidas. Leônidas, com sua fúria silenciosa, recusou com firmeza. Ele sabia que, diante do orgulho espartano, a honra não poderia ser negociada. Os persas, vendo sua oferta rejeitada, prepararam-se para a batalha, confiantes de que a vitória estava garantida. Nas horas que seguiram, Leônidas se aproximou de seus homens, a confiança estampada em seu semblante. Ele os inspirou com palavras ardentes sobre a glória da luta e a honra da resistência. Hoje, nossos nomes serão lembrados por gerações. Hoje, morremos como guerreiros, mas viveremos eternamente em nossas ações, disse ele, inflamando os corações de seus soldados. A batalha estava prestes a começar, e a grandeza de Esparta se preparava para brilhar nas portas quentes. O som das trombetas persas ecoava pela vasta planície, um aviso de que a batalha estava prestes a começar. O exército de Xerxes avançava imponente, como uma maré que não podia ser contida. Seus mensageiros haviam falhado, mas o rei persa não se deixou abalar. Ele acreditava que a esmagadora força de seus 10.000 soldados de elite poderia facilmente destruir os gregos no estreito.
Mas o que Xerxes não sabia era a força indomável da falange espartana. Cada espartano, com sua lança e escudo, era um pilar intransponível, um muro de defesa que resistiria ao furor de qualquer ataque. Quando os persas finalmente atacaram, a primeira onda foi recebida com a precisão mortal dos guerreiros espartanos. O choque das espadas e lanças ecoava pelo estreito, mas a linha de defesa gregas permanecia inabalável. Por horas, os espartanos lutaram com uma ferocidade impressionante. Com cada investida persa, mais corpos caíam, enquanto os espartanos permaneciam firmes, suas formações imperturbáveis. A falange espartana, com sua estratégia precisa, aniquilava os persas sem dar trégua. A cada movimento, a força persa parecia diminuir, e a confiança de Xerxes começou a vacilar. A frustração se alastrava nas fileiras persas. Xerxes, observando o massacre de seus soldados, não podia acreditar que 300 homens poderiam resistir à imensidão de seu exército. Tentou enviar mais tropas, mas o resultado foi o mesmo. Os espartanos lutavam com tal destreza e disciplina que qualquer tentativa de avanço era repelida. A batalha estava longe de ser vencida, mas Xerxes começou a sentir o peso de um possível fracasso. Após a derrota de suas primeiras investidas, Xerxes sabia que não poderia mais subestimar a força dos espartanos. Ele decidiu lançar sua tropa mais temida, os Imortais, uma unidade de elite composta por soldados altamente treinados e equipados com as melhores armas. Seu nome evocava terror em todos que o ouviam, pois eram conhecidos por sua resistência infindável. Por onde passavam, ninguém ousava enfrentá-los. Xerxes acreditava que, com eles, finalmente quebraria a linha grega. Os imortais avançaram com precisão. Suas lâminas reluziam sob o sol da manhã, enquanto marchavam com uma coordenação assustadora. A batalha ganhou uma intensidade ainda maior, mas a resposta espartana foi imbatível. Os 300 guerreiros, cansados mas incansáveis, mantinham sua formação com a mesma disciplina de sempre. As lanças dos espartanos perfuravam os corpos dos imortais, que avançavam em ondas, mas a falange nunca vacilava. Mesmo diante da força imensa dos imortais, os espartanos resistiam, empurrando seus inimigos para trás com golpes certeiros e estratégias meticulosas. Leônidas, com sua presença imponente, comandava os homens com coragem inabalável, mantendo-os firmes em seu propósito. A cada combate, mais peças caíam, e os imortais começaram a perceber que a vitória não seria tão fácil quanto parecia. A resistência espartana estava se tornando lendária, e, por mais que os persas tentassem quebrar suas fileiras, a determinação dos espartanos só se fortalecia. O cansaço era visível nos rostos dos guerreiros, mas a glória de sua resistência os mantinha de pé. Enquanto a batalha continuava, uma sombra se estendia sobre a coragem espartana. Efialtes, um grego das montanhas, observava os espartanos lutarem com uma bravura impressionante. Contudo, ele sentia que sua chance de glória estava se distanciando, pois, apesar de seu povo estar lutando com valentia, sua figura não era notada entre as fileiras dos guerreiros espartanos. Insatisfeito com sua falta de reconhecimento, Efialtes tomou uma decisão traiçoeira. Em uma noite silenciosa, ele procurou o comandante persa e ofereceu um caminho secreto, uma trilha escondida nas montanhas, capaz de contornar as defesas gregas e cercar os espartanos. A troca foi feita em segredo, e Efialtes, na esperança de ser recompensado, revelou a vulnerabilidade que os persas precisavam para dar o golpe final. Enquanto a batalha prosseguia em frente, exploradores gregos perceberam a movimentação dos persas por esse caminho desconhecido. Quando a descoberta foi feita, o temor se espalhou entre os soldados gregos, mas a coragem de Leônidas nunca vacilou. Sabia que a luta não poderia ser abandonada, mesmo diante da traição que ameaçava destruir suas esperanças. Leônidas, com seu semblante impassível, reuniu seus homens e os preparou para o pior. A resistência seria a única opção e o sacrifício seria a única solução. O amanhecer trouxe consigo a mais amarga das revelações. Os persas estavam cercando os espartanos. A traição de Efialtes havia aberto um caminho para o exército de Xerxes flanquear as defesas gregas e avançar por trás. O estreito, que antes parecia impenetrável, agora estava vulnerável. Os aliados gregos, ao tomarem conhecimento da situação, sabiam que a batalha estava perdida, e muitos começaram a pensar na retirada. Mas Leônidas, firme como sempre, não permitiu que seus homens se desviassem da missão.
Com a verdade sobre a traição agora clara, Leônidas reuniu os comandantes de seus aliados. Vocês devem voltar para suas cidades. Levem nossas histórias, espalhem nossa resistência. A Grécia não pode ser perdida, mas Esparta deve lutar até o fim. Disse ele com uma voz que ecoava a força de toda a sua nação. A decisão foi difícil, mas os outros gregos, leais a Esparta, recuaram para alertar o restante da Grécia sobre o ataque iminente. Com apenas 300 espartanos restantes, Leônidas e seus guerreiros se prepararam para o último combate. Mesmo cientes de que a morte era inevitável, os espartanos estavam determinados a levar a maior quantidade possível de persas com eles. Lançaram-se ao ataque com a ferocidade de leões, desferindo golpes mortais, matando centenas de soldados persas a cada investida. Leônidas lutava com a destreza de um deus, sua lança cortando o ar e sua espada brilhando com o sangue dos invasores. Mas, finalmente, ele foi cercado. O rei espartano caiu, mas sua morte não diminuiu a intensidade da luta. Mesmo sem seu líder, os espartanos continuaram a resistir, até o último homem, honrando seu sacrifício e o de sua pátria. Quando os últimos espartanos caíram, o som da batalha se silenciou. O estreito de Termópilas, que testemunhou a última resistência de uma nação, foi preenchido por uma quietude mortal. No entanto, a morte dos 300 não marcou o fim de sua luta. Pelo contrário, foi o começo de algo muito maior. O sacrifício heróico de Leônidas e seus homens tornou-se um símbolo de resistência e coragem que se espalhou por toda a Grécia. A notícia da morte dos espartanos inflamou o espírito de luta nas cidades-estado gregas. Em Atenas, em Tebas, em Corinto, o exemplo de Termópilas uniu os gregos em torno de um único objetivo: expulsar os persas. O sacrifício de Esparta não foi em vão. A chama da resistência acesa nas portas quentes foi mantida acesa, e a Grécia, com um propósito renovado, avançou com força. Menos de um ano depois, na Batalha Naval de Salamina, os gregos, com sua união recém-descoberta, desferiram um golpe decisivo contra Xerxes. Em Plateia, o exército persa finalmente foi derrotado e a invasão da Grécia foi encerrada. O nome de Leônidas e seus 300 guerreiros nunca foi esquecido. Eles tornaram-se uma lenda, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade mais extrema, a coragem e o sacrifício por uma causa maior podem mudar o curso da história.